Olá pessoal, chegamos a mais uma aula, que é professor José Ivo, só que agora nós vamos iniciar uma nova disciplina, Saúde da Criança, tá? Hoje iniciamos o nosso primeiro encontro, serão 12 encontros, sendo que 10 serão aulas e o 11º encontro será uma avaliação e o 12º vamos fazer a regulação das notas, que são as recuperações, tá? Durante esses 10 encontros nós vamos é, realizar algumas atividades, tá? Que serão somadas juntamente com a nota da prova final, tá? Teremos 4 notas. Como é que vamos fazer a avaliação? Vocês vão criar um portfólio, que eu vou explicar, vou mandar aí em PDF explicando o que é um portfólio. E nesse portfólio vocês vão, durante 10 dias de aulas, juntar todas as atividades que eu pedi, juntamente com alguns resumos também que vamos desenvolver em sala de aula. E no decorrer dessa disciplina, nós vamos fazer, além desse portfólio que vale uma nota de 0 a 10, faremos mais 3 avaliações, tá? Que vai valer de 0 a 10. E somar tudo e dividir por 4, para gerar uma média, tá? O nosso conteúdo programático da disciplina de saúde da criança, ele se baseia nos conceitos gerais relativos à enfermagem pediátrica, né? O que é a enfermagem pediátrica? Como é que a enfermagem atua, tá? Na, na assistência à criança. Vamos ver uma breve história, né, da saúde da criança, como é a evolução da assistência pediátrica, tá? A enfermagem pediátrica no contexto nacional. Vamos falar um pouquinho de ética e legislação relacionada à criança, como também sobre serviços pediátricos na comunidade e também no hospital. Vamos ver como se dá o desenvolvimento e crescimento infantil, quais são as características de um recém-nascido, de um lactente, de um pré-escolar, escolar e adolescente, como é feita a assistência de enfermagem ao recém-nascido, ao lactente, pré-escolar, escolar, como é a alimentação natural, artificial e mista de uma criança, todos os distúrbios nutricionais, quais os aspectos psicológicos da hospitalização de uma criança, os sinais e sintomas mais comuns, né, na criança e no recém-nascido, no pré, termo e pós-termo, como também vamos ver tudo sobre as doenças do sistema respiratório, do sistema hematopoético e também do sistema urinário, algumas doenças musculoesqueléticas, metabólicas e outras infecções bem frequentes na criança, como também algumas anomalias genéticas e congênitas, tá? Problemas cirúrgicos, como tanto no pré e no operatório, e como são os meios de proteção à integridade física e mental de uma criança, tá? A enfermagem pediátrica ela é caracterizada pela atenção a um grupo de pessoas que está em constante processo de crescimento, né, e desenvolvimento, que são as crianças, né, e pelas ações preventivas no seu cotidiano e também na assistência de enfermagem. A enfermagem pediátrica, no contexto geral, ela realiza esse acompanhamento, né, de ações preventivas para que a criança venha a ter um bom desenvolvimento e crescimento saudável. A assistência à criança se baseia na promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce e recuperação dos agravos à saúde. Quando fala baseia-se na prevenção, é quando vemos o que pode causar doenças e ajudar, orientar a os responsáveis, né, mães ou algum responsável, para prevenir que aquela doença se manifeste ou aquele distúrbio. Com busca para diagnóstico, né? O diagnóstico, quanto mais precoce, de imediato terá tratamento, tá? Como também a recuperação de todos os agravos diante desses acontecimentos. A saúde da criança também baseia-se na realização de acompanhamento programado do crescimento e desenvolvimento, que é complementado por atividades de controle de doenças prevalentes, que existem algumas doenças que são prevalentes na infância, né, como diarreias, algumas infecções respiratórias agudas, né, as gripes são bem comuns na criança, e
algumas ações básicas, como estímulo ao aleitamento materno, orientação alimentar e imunização, são de grande importância para a enfermagem, né? Tanto no contexto de conscientização, como também da assistência, tá? Tanto o enfermeiro como o técnico tem uma grande participação nessa assistência, realizando as atividades a esse público diante desses três temas, né? Aleitamento, né? A orientação alimentar e a imunização. Vamos voltar um pouquinho para a história para saber como foi a evolução da assistência pediátrica. Vemos que a assistência pediátrica ela vem ao longo do tempo se mostrando desde da antiga Grécia até os dias atuais com um olhar diferenciado, tá? Mas a criança sempre teve no contexto das épocas. Ao longo dos tempos, a assistência, né, à criança vem se modificando por influência de ordens religiosas, onde tradições culturais e fatores socioeconômicos se modificaram, né, na atualidade algumas leis garantem os direitos às crianças, a qual antigamente não tinha muita coisa que garantisse nada às crianças. Porém, ainda se via como diante da religião, né, e as tradições culturais, a criança era vista como um ser diferenciado, tá? Nos estudos antigos, também, através da Bíblia, se lê a Bíblia de forma calma e correta, vamos ver que há relatos bíblicos, né, que falam sobre crianças, né? Alguns relatos egípcios, né, já estimulavam o aleitamento materno, né? No Antigo Testamento recomendava cuidado com as gestantes e a valorização dos filhos, como também algumas civilizações maltratavam as crianças, por exemplo, a civilização romana. Mas a civilização romana teve uma época que Roma exterminou muitas crianças, não é? Vem a questão da religião, mas que foram massacradas várias crianças. Algumas civilizações, como a Roma, fizeram isso, né? Mas nos tempos de Augusto surgiram as leis de proteção às crianças. Na Idade Média, no período cristão, já se preocupava com as crianças abandonadas também. E instituições religiosas foram criadas na época com o objetivo de recolher essas crianças que estavam abandonadas, né? Antigamente, principalmente na época da guerra, muitas crianças ficaram órfãs, né? Ficaram órfãs e foram recolhidas para instituições religiosas para serem cuidadas. A expansão da assistência à criança, ela se deu, né, por volta de 1900 e a partir de 1930, mas até lá eram raros os estudos sobre esse desenvolvimento infantil e como também a necessidade das crianças. Mas a partir de 1930, depois da Revolução Industrial, houve uma grande preocupação, né, ao qual a assistência atual modificou muito essa assistência, fazendo com que essas mudanças, juntamente com a Revolução Industrial e as mudanças socioeconômicas e também as medidas sanitárias, fizessem com que a criança também fosse englobada na assistência, né, à saúde, fazendo com que políticas fossem desenvolvidas, tá, para a criança. A assistência de enfermagem em pediátrica, ela se baseia em três ações preventivas e curativas, né? A prevenção, como temos a vacina, e a curativa para curar. É a ação de curar mesmo os problemas, as doenças que acometem as crianças. O aumento da esperança de vida ao nascer é considerado uma das maiores conquistas sociais das últimas décadas, né? Acompanhada da queda acentuada, né, da mortalidade de todos os grupos etários, assim como da taxa de fecundidade, que passou de 6,1 filhos por mulher em 1960 para 1,9 em 2020, em 2010, né, segundo o IBGE 2012. Esse texto
dá para fazer uma breve recapitulação, né? Uma recapitulação de como era antigamente, né? A fecundidade era muito, tá? As mulheres tinham em média 6 filhos, mas eram grandes famílias de 10, 15, 20 filhos. E na época, antes de 1960, até 1980 ainda, né? Mas até 1960, a falta de saneamento, de conhecimento sobre determinadas doenças, o acesso à saúde era bem limitado. Nasciam muitas crianças e muitas crianças morriam, né, de doenças que hoje são preveníveis, na época não era tão prevenível, por falta de conhecimento também, e a maioria das famílias viviam em condições socioeconômicas não tão boas, fazendo com que a maioria dessas crianças fossem criadas em ambientes, né, desfavoráveis para o seu desenvolvimento e crescimento, fazendo com que algumas doenças se manifestassem e levando elas a óbito, né? Mas graças à evolução, né, essas taxas, os programas de conscientização, de planejamento familiar foram ativados e mudou esse quadro de fecundidade, né? Onde, como mostrar aí o gráfico, que era de 6,1 por mulher, e agora desde 2010 é 1,9, ou seja, de 1 a 2 filhos por cada pessoa, tá? O Programa Nacional de Saúde da Criança, né? Ou seja, o Programa Nacional de Atenção e Integração da Criança, o PNASC, ele existe, tá? Foi criado esse programa para que, diante de seus com princípios, objetivos e eixos de estratégias, venham a garantir uma assistência adequada a essa criança, tá? Com o pacto, né, da redução, foi pactuado para reduzir a mortalidade materna e neonatal, porque não só morria crianças, mas também as mulheres morriam, né? A mortalidade materna era bem acentuada. Esse Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança vem com o intuito, né, com princípios de que a criança tenha acesso universal à saúde, que tenha direito à vida e também à saúde. A criança deve ser, no Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ele é prioridade, né, absoluta, e a gestão deve ser participativa no controle social. Todas as gestões municipais e estaduais devem ser participativas nesse controle social. E que haja equidade na saúde, né? Nesse programa. Equidade é o que seja igualdade na assistência para todas as crianças, sem diferenças, tá? Humanização da atenção, e que esse ambiente que acolha a criança, seja ele intra ou extra-hospitalar, seja um ambiente facilitador à vida, tá? Onde as crianças devem ter a integralidade do cuidado, de forma integral. Os objetivos, existem, né, esses objetivos do desenvolvimento nesse milênio com eixos estratégicos para que esse programa de saúde nacional de atenção integral à saúde da criança seja desenvolvido, né? Além dos 7 eixos, temos aqui a atenção humanizada e qualificação da gestação até o parto, ou seja, quando se fala em criança, nós não nos referimos apenas ao nascimento e ao desenvolvimento, mas também à gestação. Se a mãe tem uma gestação adequada, obviamente, juntamente com o parto acompanhado de uma assistência adequada, obviamente vai ter um nascimento de uma criança saudável e com perspectiva de vida, tá? Aí tem nos eixos o aleitamento materno e alimentação complementar e saudável.
promoção à saúde, tá? Atenção integral às crianças com doenças, atenção integral também a crianças com deficiência, tá? E vigilância de prevenção de óbito infantil. Todos esses 7 eixos aqui são importantes para garantir essa atenção à saúde da criança. E há ainda uma rede sintonizada, né, para que contempla bastante o programa, que é a Rede Cegonha, tá? E também a portaria número 130 de 2015. E essa portaria, ela foi instituída, né, no âmbito do sistema do SUS, com o objetivo de promover e proteger a criança, né, a saúde da criança, garantindo aleitamento materno, cuidados integrais, né, e esses cuidados como o programa garante, diante também da política que rege esse programa, que seja acompanhada desde a gestação, tá? E garanta ainda mais que ela seja atendida desde a sua primeira infância, principalmente quando as crianças são em vulnerabilidade, né? Que tem o intuito de reduzir a mortalidade, né? Garanta um ambiente facilitador à vida e condições dignas para o desenvolvimento, tá? Esse programa, ele acompanha crianças na faixa etária de 0 a 9 anos, ou seja, de 0 a 120 meses, que é considerada a primeira infância, né, de 0 a 5, ou seja, de 0 a 72 anos. E o atendimento não se limita apenas a essa faixa etária, ele se estende também até a adolescência, né, aos 15 anos, a criança que é considerada adolescente, né, até 15 anos, e ele é um programa amplo, tá? Que ele se divide em vários pontos que vamos debater, estudar em cada aula de saúde da criança. A política de atenção à saúde da criança, o PNASC, está estruturada em princípios, diretrizes e eixos estratégicos, como eu falei. Tem como objetivo promover e proteger a saúde da criança, o aleitamento materno, mediante a atenção dos cuidados integrais e integrados, né? Da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção primeira infância, né? E as populações de maior vulnerabilidade, visando a redução de morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência de pleno desenvolvimento. No Brasil, existem alguns desafios, né? Esses desafios do Brasil para a melhoria dos indicadores de saúde da criança, em especial mortalidade infantil, ganharam novos horizontes a partir de setembro de 2015, com a cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, na qual todos os 193 países membros pactuaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? De 2015 a 2030, com 169 metas para sucederem os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O Brasil faz parte dessa pactuação, né, do desenvolvimento sustentável, ao qual esse desenvolvimento, essa garantia de melhorias, né, em especial a criança, né, e essas cúpulas garantem que várias políticas em prol da criança sejam desenvolvidas. Tá? Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno mediante a atenção de cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 anos de vida, em especial com atenção à primeira infância, em populações de maior vulnerabilidade e visando a redução das mortalidades, né, facilitando a vida com condições dignas de existência, é um texto tirado diretamente do artigo, né, dessa portaria Brasil 2015, no artigo 2º. Se vocês forem ler o artigo 2º do Programa Nacional do PNAS, que tem esse textinho aqui, tá? Todinho.
Definição de criança e primeira infância, tá? Para o penais, que os direitos da criança estão consagrados na Constituição Federal de 1988 e reafirmados no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, tá? Que considera que criança é a pessoa até 12 anos incompleto, para o Estatuto da Criança, né? Até 12 anos incompleto, ou seja, 11 anos e 29 dias ainda é criança, tá? E a partir de 12 anos fica a nomenclatura adolescente, né? A pessoa entre 12 a 18 anos de idade. A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, considera a criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade. O Ministério da Saúde, para efeitos da Política Nacional de Atenção à Integração da Criança, penais, segue um conceito organizado na Organização Mundial da Saúde, que considera criança pessoa na faixa etária de 0 a 9 anos, ou seja, de 0 até completar 10 anos, ou seja, 120 meses. Ou seja, 0 a 9 anos, 11 meses e 29 dias. Resumindo, primeira infância, segundo o Brasil, é pessoas com menos. A primeira infância é toda pessoa de 0 a 5 anos, ou seja, de 0 até completar 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou 72 meses, tá? Segundo o Brasil, 2015, também texto do artigo 3º. Essa definição da primeira infância está alinhada com o marco legal da primeira infância, da Lei 13.253, de 8 de março de 2016, também Brasil 2016. Há esse estudo, que é bastante importante, né, interpretar, porque para o Ministério da Saúde, como vocês já viram aqui, tá? É considerado criança todas as crianças de 0 a 9 anos, 11 meses e 29 dias. Já para o Estatuto da Criança e Adolescente, é todas as crianças de até 12 anos, tá? Essa política, o penais, que ela é orientada pelos seguintes princípios, né? Direito à vida e à saúde, prioridade absoluta da criança, acesso universal à saúde, integralidade do cuidado, equidade em saúde, ambiente facilitador à vida, humanização da atenção e gestão participativa e controle social, como nós já vimos falar bem no início dessa apresentação. Os eixos, né, do programa, para redatar esses programas, afetam as crianças do nosso país, tá? Vimos que os desafios apresentam-se como resultado de contexto de mudanças sociais, econômicas e também demográficas, né? Na transição epidemiológica de situações de vulnerabilidade sociais. Ou seja, algumas, como algumas dessas vulnerabilidades são acidentes, as violências, os desastres, as calamidades, né? O acesso ao uso do álcool e às drogas, por exemplo, também aqui mostra a imagem, né, de crianças com acesso ao uso, né, de drogas, crianças trabalhando, lavando carro, é a questão social. Tudo isso são problemas, né, que devem ser erradicados. Aí vem a diversidade cultural, né? Especificidade de crianças com deficiências e deficiências indígenas, negras, quilombolas, ciganas, população rural e das águas, crianças em situação de rua, em serviço de acolhimentos, filhos ou filhas de mulheres do sistema prisional e crianças de famílias onde há situação de uso abusivo de álcool e outras drogas. Aqui tem só um quadro demonstrativo, né, de como é esse eixo, né, esses eixos estratégicos do PENASC, que segue essa sequência de 7 eixos, né? E esses eixos estão interligados à rede de atenção à saúde e também à atenção básica de saúde, tá? Como atividade para essa aula de hoje, eu vou pedir que vocês façam resumo, tá? Esse resumo que eu vou pedir agora para vocês fazerem elaborar um parágrafo falando o que é pediatria, tá? E também um resumo do seu entendimento do que se trata a saúde da criança, tá? Uma interpretação do seu entendimento. Além desses dois resumos, desse conceito do que é pediatria, esse resumo de interpretação de entendimento, do seu entendimento do que se trata a saúde da criança,
vou querer que vocês façam uma pesquisa, tá? Uma pesquisa com resumo, onde vocês vão resumir do que se trata a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, a Lei 11.479, de 15 de maio de 2007, e a Portaria número 1682, de 12 de julho de 2007, e a Portaria do Ministério da Saúde, número 6.906, de 16 de dezembro de 2010. Sendo que essas quatro títulos aqui para pesquisa, vocês vão pesquisar e vão me entregar quando juntar no portfólio de vocês, quer dizer, todas essas atividades que eu passo, vocês vão juntar no meu portfólio. Para quem está em aula online em casa, vão fazer a mesma atividade, só que vão ficar com elas. As aulas vão voltar ao normal a partir de agosto. E no penúltimo dia de aula, vocês me entregam esses resumos, que eu quero que vocês vão juntar todas as atividades em um único documento, que é o portfólio, tá? Eu vou mandar um texto explicando para vocês o que é um portfólio e todas essas atividades que eu vou passar todo dia, vocês vão juntar no portfólio de vocês, tá? E no finalzinho eu vou elaborar uma nota, dar uma nota a esse portfólio de vocês, que a nota vai valer de 0 a 10, tá certo? Esse vai ser uma das notas, nosso portfólio, tá certo? E o que é pediatria e o entendimento do que se trata a saúde da criança, o entendimento vocês vão fazer em uma folhinha também e vão guardar e me entregar, nas aulas presencial, tá certo? Bom estudo, qualquer coisa estarei no WhatsApp. Tchau.